Hoje a gente vai falar de uma característica do idioma hebraico e qual é o significado espiritual que existe por trás disso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayera, hoje focando nos parágrafos de 66 a 69 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, eu não sei se você conhece o idioma hebraico, então desculpa se o que eu vou falar é óbvio, mas se você não conhece, vai aprender agora. O idioma hebraico ele tem uma característica que é a seguinte: o alfabeto hebraico ele é composto apenas por consoantes. De modo que quando você escreve algo em hebraico, qualquer palavra, qualquer texto, você só está representando as consoantes. Obviamente o hebraico tem vogais, né? Você pronuncia vogais, mas em geral essas vogais não são escritas, elas não fazem parte do alfabeto. Tá? Você só põe vogais num texto em alguns casos especiais. Por exemplo, quando você está ensinando para alguém, para criança, ou quando é uma palavra estrangeira que o falante não vai saber ler, aí você põe vogal. Mas caso contrário, o texto hebraico é só de consoantes. E aí o Zohar usa isso, inclusive, para explicar um fenômeno espiritual. Por quê? Olha só que interessante. Quantas vogais existem no hebraico? 10. Não vem muito ao caso por quê, mas a gente tem duas versões de cada vogal. A gente tem 2 As, 2 Es, 2 Is, 2 Os, 2 Us, e por isso dá 10. Agora, claro, o que vai importar é, quando o Zohar percebe que tem 10 vogais, isso remete imediatamente a quê? A 10 Sfirot. Então o Zohar explica para nós que essas 10 vogais são o que permitem que as luzes das Sfirot se manifestem no mundo físico. Então quando eu estou enunciando o hebraico, a letra do hebraico, a consoante, é considerada como meio vazia. Até que eu ponho uma vogal nela e é a vogal que puxa a luz das Sfirot. Onde que isso vai ser particularmente relevante? Vai se aplicar em várias coisas, tá? Mas é particularmente relevante nos nomes de Deus. Até a gente teve um vídeo recentemente, não sei se você assistiu, qualquer coisa dá uma buscada, acho que foi semana passada, em que eu falo de um nome de Deus, que é o Shema Meforash, e que tem 72 letras. Qual é a dificuldade, né, de você pronunciar o Shema Meforash? Porque essas 72 letras são consoantes e você não sabe a vogal. Uma pessoa que descobrisse as vogais dessas 72 letras daria vida ao nome de Deus, por assim dizer, percebe? Ela conseguiria pronunciar o nome e aí transformar a realidade. Então isso acontece com todas as palavras no hebraico, mas é particularmente importante no nome de Deus. Então o Zohar explica que, num nível básico, as pessoas não têm acesso aos nomes de Deus. Elas podem, por exemplo, ler as letras, mas é como se fosse uma energia bloqueada. Em algum momento da nossa caminhada espiritual, eu preciso aprender a vocalizar o nome de Deus. E aqui não estamos falando de nada físico, tá, pessoal? Vocalizar você aprende. Se você quiser, sei lá, em 5 minutos você aprende a falar o nome de Deus, né? Mas não é disso que estamos falando. Às vezes você aprendeu na física, no mundo físico, e não no espiritual. De onde que Abraão, já dei a resposta. De onde que o Zohar tira essa ideia? De Abraão. Né? Então o Zohar explica que Abraão, até um certo momento, conhecia, digamos, o lado externo de Deus. Ele até podia conhecer os nomes só com as consoantes. Depois de um certo momento, quando ele fez a sua circuncisão, chegou no novo espiritual, ele entendeu as vogais dos nomes, entendeu? E aí ele deu, como a gente falou, vida a esses nomes e ele entrou num outro plano de existência. Então o resumo aqui de toda essa lição é: a gente precisa ter um contato íntimo com os nomes de Deus, representados pela vogal e por eu poder vocalizá-lo. Muitas vezes o que a gente tem é um contato externo com esses nomes, então a nossa relação com Deus é externa, é indireta. O ideal é que a gente transforme isso e passe a ter uma relação íntima, uma relação pelo aspecto interno da coisa. Um bom dia a todos e tudo de bom.